Hoje continuamos a série de mensagens dedicadas aos encontros pessoais que homens e mulheres comuns tiveram com Jesus. Hoje continuamos uma série de mensagens que nos recorda que, se não encontramos Jesus face a face, podemos achar que a nossa vida está fantástica, mas está-nos a faltar algo. Continuamos presos a situações, acontecimentos do passado que nos mantêm escravos. Eu acho que por vezes não temos a real noção do privilégio que temos de sermos povo de Deus. Eu podia só dizer esta frase para nós pensarmos realmente como é que está a nossa relação com Cristo. Eu acho que nós não temos a noção, o povo de Deus, os cristãos sobre a face da terra, não têm a noção do privilégio que é pertencer a um povo que é o povo de Deus. Tomamos por adquirido que já temos a salvação, e como temos a salvação, isso é um dado adquirido, então passamos a desvalorizar a imensa responsabilidade que nós temos de ser luz no mundo e sal na terra. Relaxamos ao ponto de achar que podemos ter uma relação mercantil com o nosso Deus. Ou seja, nós portamos-nos bem, nós cumprimos os mandamentos, nós temos a nossa moral e a nossa ética num patamar que é aceitável por Deus, então Ele derrama sobre nós as suas bênçãos a nível financeiro, a nível de saúde, a nível daquilo que é o emprego, em todas as áreas da nossa vida. E conseguimos ter uma vida no qual a nossa consciência se mantém mais ou menos limpa durante toda a vida. E quando não está limpa, dizemos: Deus é misericordioso. Deus vai perdoar. E eu não tenho a certeza se nós estamos realmente conscientes de que isso vai acontecer ou se é um mecanismo de autodefesa para não nos sentirmos culpados. Quando isso acontece, quando chegamos a este ponto da nossa vida, eu acho que todo o cristão, em algum momento da nossa vida, encaixa-se neste ponto. Quando isso acontece, então começamos a caminhar na triste realidade, que é a realidade que hoje vamos ler através da história de uma mulher que encontramos em Lucas. Eu vou-vos convidar a ler Lucas, no capítulo 13, versículos 10 a 17. Lucas 13, 10 a 17. Num certo sábado, Jesus estava a ensinar numa sinagoga. Havia lá uma mulher que há 18 anos estava doente. Andava muito curvada, sem se poder endireitar, porque estava possessa de um espírito mau. Quando Jesus a viu, chamou-a e disse: Mulher, estás livre do teu mal. Pôs as mãos sobre ela e nesse momento a mulher endireitou-se e começou logo a dar glória a Deus. Mas o dirigente da sinagoga ficou indignado por Jesus ter feito uma cura ao sábado e disse ao povo: há 6 dias na semana em que se deve trabalhar. Venham cá nesses dias para serem curados, mas não ao sábado. O Senhor respondeu: hipócritas, haverá alguém que ao sábado não desprenda da manjedoura o boi ou o burro para o levar a beber? Ora, esta mulher, que também pertence ao povo de Abraão, estava presa por Satanás há 18 anos. Por que motivo não havia ela de ficar livre da sua doença, embora seja sábado? Esta resposta de Jesus deixou envergonhados os seus inimigos. Mas o povo mostrava-se alegre com todas as maravilhas que Jesus fazia. Até aqui o texto que hoje vai servir para a nossa meditação. Nesta manhã vamos tocar em vários pontos que
convém o crente saber que são pontos de pressão sobre a nossa vida. Todos nós vivemos uma tensão constante. Aliás, Cristo veio inaugurar o reino, mas ao mesmo tempo que o inaugura, durante o tempo que medeia a primeira vinda e a vinda definitiva do Filho de Deus, nós vivemos uma tensão constante entre viver o reino de Deus, mas viver também num mundo que é tomado pela queda. Então, há momentos de tensão na nossa vida, há pontos de tensão. E hoje vemos neste texto alguns pontos de tensão que nos fazem viver oprimidos. Que ao princípio é só como uma pedrinha no sapato que vão incomodando, mas uma pessoa vai batendo com o pé no chão para ver se a pedra chega para a borda. Mas depois, passado 1 hora, 2 horas, começa a fazer uma moça muito grande no pé. Os pontos de pressão que hoje vos quero falar é a questão do sábado, a questão do mal ou de Satanás e a questão da religião. Por fim, no final, vamos ver como, em contraposição com esses pontos de pressão, há algo que nos liberta. O arrependimento e a liberdade que vem através de Jesus. O sábado, o primeiro ponto, era para o povo judeu um dia extremamente importante. Era um dia que não era dispensado, era um dia que não podia ser... ninguém podia dizer, bem, hoje apetece-me celebrar o sábado, mas para a semana não me apetece. Não, o sábado era para ser celebrado por todo o povo, onde quer que estivesse. O sábado, o dia do descanso, era por isso um dia que dava identidade ao próprio povo. Este dia recorda 2 grandes momentos. Às vezes achamos que o sábado era apenas o dia de descanso do Senhor. Essa é apenas uma vertente do sábado. O sábado recordava o dia em que Yahvé, o Deus Criador do céu e da terra, depois de criar toda a criação, descansou. Ou seja, o sábado judeu recordava esse dia, mas recordava um outro acontecimento, que era a libertação do povo da escravidão do Egito, e podem ver isso em Deuteronômio 5. Ou seja, o sábado não era simplesmente um dia em que se recordava a criação. Era um dia também que recordava a liberdade. A liberdade de uma terra de escravidão, de uma terra onde o povo vivia oprimido constantemente. E devido a essa liberdade da opressão, o povo descansava, parava um dia para recordar todas as semanas que Deus tinha libertado. Hoje achamos que o dia de descanso é um dia para não fazer nada. Mesmo quem não frequenta a igreja, quem não trabalha, o dia é para descansar, é para não fazer nada. Essa não é a visão do dia de descanso da Bíblia. O dia de descanso da Bíblia é um dia de íntima comunhão com Deus, mas também de íntima comunhão com a família. De acordo com a tradição judaica, a ordem de um dia de descanso foi ordenado por Deus e por isso entra como um dos 10 mandamentos. Ou seja, os 10 mandamentos, que são as leis que constituem o núcleo central da maior parte das nossas constituições ocidentais, tinha impregnado o descanso, o dia de comunhão com Deus. Por isso o sábado, para alguns, constitui aquilo que define o judaísmo. Em Êxodo 31, 16 e 17, o texto diz-nos: guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Entre mim e os filhos de Israel será sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. O sábado é, por isso, um ponto fundamental naquilo que era o judaísmo. E a caminhada diária da semana tinha como meta chegar ao sábado e poder ter uma comunhão com Deus. Essa era a coroa da semana. Essa era a cereja no topo do bolo para os judeus. E na tradição judaica há que recordar que o sábado, ou os dias, não começam à meia-noite. Os dias começavam quando o sol se punha. Então o sábado não é o nosso sábado de hoje. O sábado bíblico começava na sexta-feira, quando o sol se punha, e terminava no nosso sábado atual, quando o sol se punha também. O sábado, é interessante que o dia começa quando as pessoas vão descansar. O dia começa quando a família se reúne e junta, comemora
a alegria de poder ter comunhão com Deus. A observância do sábado era por isso extremamente importante. O mais notável desta noção de sábado, o dia do descanso, o dia do santo, é verificar que não era possível fazer nenhuma atividade neste dia. Não era possível ter nenhum trabalho neste dia que não tivesse a ver de forma direta com rituais de celebração de culto. E esta ausência de ação laboral identificava o próprio povo. O sábado era por isso um dia de descanso, mas também era um dia no qual se vivia todos os rituais necessários para conquistar uma relação com Deus. E logo aqui entramos num pormenor gravíssimo em relação à nossa perspectiva quando conhecemos Jesus. É porque era necessário ter certos rituais para conquistar o favor de Deus. E quando Jesus vem, Ele olha para, por exemplo, sabem que só no campo da agronomia havia 39 proibições em relação ao sábado. Vou só dizer algumas, vou dizer as 39. Era proibido semear, arar, colher, agrupar feixes, debulhar, dispensar, catar, moer, peneirar e os restos dos 39. Era proibido por lei. Um judeu não poderia, se fosse um judeu comprometido, ter nenhuma destas atividades. Não podia sequer acender fogo. Não podia apagar ou diminuir o fogo. Não podia martelar. Não podia sequer rasgar o que quer que fosse. Porque a lei proibia que se trabalhasse no dia de descanso. Agora, diga-me onde é que isso está no Antigo Testamento. Diga-me onde é que estas leis estão no Antigo Testamento que se tornaram leis para um povo que se diz povo de Deus. Há um ditado hebraico que diz que mais do que Israel guardar o sábado guarda Israel. Mas Jesus não se limita a ter esta noção do sábado. Se fosse simplesmente esta noção que guiasse Jesus ao longo da sua vida, imaginem o quão difícil seria para nós hoje sermos cristãos. Com leis específicas para todas as áreas da nossa vida. Jesus ultrapassa esta noção de sábado e vai muito além. Por isso, quando usamos o sábado ou o domingo ou qualquer outro dia da semana, o que Jesus vai colocar no coração do povo é a necessidade de ter uma comunhão com Deus e comunhão com o próximo. Ou seja, nós somos chamados a ter um cuidado sempre presente e uma consciência permanente da presença de Deus junto de nós. Quando usamos o sábado ou o domingo para controlar, vou-te dizer, o sábado e nos nossos dias o domingo, para controlar o destino salvífico de quem quer que seja, nós estamos a caminhar por areias movediças. Porque no fundo o que estamos a dizer é que podemos fazer alguma coisa para atingir a salvação. E não há nada que nós possamos fazer para conquistar a salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus. Jesus oferece-nos e ofereceu-nos a salvação através da sua morte na cruz. Por isso, não banalizemos a sua morte na cruz, reduzindo a frequência de cultos de domingo a salvação que possamos ter. Há igrejas que afirmam que um bom cristão não trabalha ao domingo. Eu diria que um bom cristão vai honrar o nome do Senhor onde quer que esteja no domingo. Vai honrar também o nome do Senhor onde quer que esteja numa segunda-feira. Também na terça. O nome do Senhor deve ser honrado constantemente e plenamente, e não simplesmente quando nos encontramos junto daqueles que vão
avaliar a nossa religiosidade. Ontem, na ação de liturgia, estávamos a falar sobre como é difícil um cristão se identificar como cristão. Mas hoje, ser cristão é apenas um compartimento que nós temos dentro da nossa complexidade. Nós não nos identificamos como cristãos na rua. Nós somos médicos, enfermeiros, nós somos engenheiros, nós somos pessoas que trabalham no comércio, nós somos tudo e mais alguma coisa, e depois no final de tudo somos pais, somos filhos, somos... E depois no final, lá bem no final, somos cristãos. Cuidado! O domingo cristão nunca poderá ser uma arma que usamos para fazer com que as pessoas tenham medo de Deus. Ninguém é salvo por ter medo de Deus. Ninguém se aproxima de Deus por medo. Ninguém se aproxima de Deus porque tem medo de não ser salvo. Quanto muito aproximam-se da igreja. E digo-vos, triste será a igreja que está cheia de pessoas que têm medo de Deus. Por isso, este primeiro ponto de pressão é uma chamada de atenção para as próprias igrejas. Cuidado com o uso que fazem das Sagradas Escrituras para controlar a mente de quem entra nos templos. O sábado não serve, ou neste caso o domingo, não serve para criar pressão, para amedrontar as pessoas, para elas se aproximarem de Deus. Mas o texto fala-nos de um outro ponto de pressão que abrange todos estes pontos, que é o mal ou Satanás. E é muito claro. O texto diz que aquela mulher estava com um espírito mau e que Jesus a libertou do poder de Satanás. Num sábado, contra tudo aquilo que os religiosos daquela altura defendiam, Jesus entra numa sinagoga e cura uma mulher. Que coisa terrível. Jesus curar homens e mulheres num dia que a lei não permitia. Neste sábado, Jesus tocou nesta mulher e, claramente, ela ficou liberta do mal que a oprimia. O que vos quero dizer é que, independentemente daquilo que possamos considerar ser o espírito mau desta mulher, ser uma doença ou ser uma possessão, depende das traduções. A tradução diz espírito mau, há traduções que falam em espírito de enfermidade. Mas seja qual for a tradução que nós usemos, muito cuidado, porque isso não significa que o mal não está por trás. Porque desde o momento em que nós desobedecemos a Deus e o mundo entrou numa dicotomia entre aquilo que é servir a Deus, mas também servir a seus próprios desejos, a queda. Tudo aquilo que nós fazemos está tocado por essa queda. As nossas doenças devem-se à queda. Os nossos pecados devem-se à queda. Por isso esta mulher sofreu na própria pele. E hoje há homens e mulheres que continuam a sofrer na própria pele aquilo que foi a queda da humanidade. O momento em que decidiram afastar-se de Deus para seguir o seu caminho. O momento em que decidiram comer a maçã que era proibida. O momento em que decidiram construir a torre que era proibida. O momento em que decidiram tudo aquilo que Deus não queria para as suas vidas. Então, com a queda, as doenças que nós temos acabam por impregnar as nossas vidas. Jesus olhou para aquela mulher e, vendo-a debaixo da opressão da doença, libertou-a do mal que a atormentava. Qual é o mal que te atormenta hoje? É porque, independentemente do mal que te atormenta hoje, ele é resultado da queda da humanidade. A queda da humanidade é o momento em que o ser humano se declarou autossuficiente em relação a Deus. Dizer, eu posso fazer as minhas escolhas. Eu não preciso seguir aquilo que tu projetaste para mim. Eu posso seguir o meu caminho. E eu vou conseguir vencer no meu caminho. E isso tocou todas as áreas da vida da humanidade. Desde a genética,
à moral, à ética. Tudo foi tocado pelo momento em que nós dissemos a Deus: nós não precisamos de ti. Qual é o mal que te atormenta hoje? Qual é o mal que te afasta, como diz o texto, de poderes endireitar as costas e olhares face a face para Jesus? Esta mulher andava curvada devido ao peso que sofria. Qual é a carga que carregas tu que te faz andar curvado? E nós dizemos: não, nós não vivemos assim, certo? Pensa nas vossas vidas familiares, a nível de trabalho, quantas vezes os ombros não caem e a esperança parece esfumar-se. Pode ser só eu que passo por momentos assim, mas duvido. O mal tem o condão de tocar toda a humanidade. E nós podemos aceitá-lo ou não. Isso é uma escolha nossa. Olha para a tua vida, avalia-te, o que te oprime. O terceiro ponto de pressão é a religião. A religião é a forma como o ser humano aprendeu a viver segundo aquilo que pensa ser as exigências de Deus. Volto a dizer, a religião é a forma como o ser humano aprendeu a viver segundo aquilo que pensa ser as exigências de Deus para a sua vida. Porém, a religião tenta matar a fé, porque é sistemática. A religião tenta criar parâmetros e padrões que não se alteram. E as pessoas devem segui-los para se sentirem seguras. E eu não sei, mas se eu andasse com Jesus, talvez a coisa que eu mesmo me sentisse era seguro, porque Jesus caminhava por caminhos sempre diferentes, dava-se sempre com pessoas diferentes, sentava-se e dormia em sítios que não havia padrão a seguir. E nós, na religião, fazemos tudo ao contrário. Tentamos colocar tudo de forma tão esquematizada. Tentamos colocar tudo de forma tão coerente que nos esquecemos de seguir o exemplo de Jesus. E para os chefes da sinagoga era claro, Jesus estava a fazer a coisa errada. Jesus tinha tido tinha ido para um campo onde a religião claramente não estava confortável. A religião tende a fazer isso. Tende a criticar as ações que não estão de acordo com aquilo que sempre viveram. E por aquilo que pareça, a religião não é algo que seja manipulado unicamente pelos líderes das igrejas. Todos nós vivemos uma religiosidade, sejamos crentes ou não. Todos nós temos padrões que achamos que são os corretos. Todos nós vivemos por determinados princípios morais e éticos. Todos nós. E todos nós temos a enorme capacidade de criticar aqueles que não vivem como nós. Que não exercem a sua humanidade como nós exercemos a nossa. E mais do que criticar, nós criticamos como se fôssemos moralmente superiores a essas pessoas. Como se a nossa ética nos desse o direito de criticar a ética de quem está ao nosso lado. Como se nós soubéssemos como criar um mundo perfeito, mas não partilhamos com as pessoas porque dá muito trabalho. Porque somos tão moralmente superiores. Olhem para as vidas que vivem, para as vidas que vos rodeiam e avaliem se isso não vos passa pela cabeça muitas vezes. Isso é religiosidade. É viver segundo padrões morais e éticos e, nesse caso, religiosos, porque todos nós, como dizia Calvino, todos nós vivemos a religiosidade de alguma forma, podemos assumi-la ou não, mas se o nosso Deus não é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é outro Deus qualquer.
Pode ser o dinheiro, pode ser a casa, pode ser o trabalho, pode ser outra coisa qualquer, mas todos nós temos deuses. Porque não conseguimos viver, o nosso coração e a nossa mente não consegue viver sem idolatrar coisas. Por isso todos nós vivemos uma religiosidade, seja uma religiosidade cristã, seja uma religiosidade gnóstica ou ateia. A religião tende a fazer isso. Tende a fazer com que quando entram pessoas com 18 anos a serem oprimidas, nós coloquemos algumas condições para elas serem curadas. Quando entram pessoas, ou chegam pessoas ao pé de nós a precisar de conhecer Jesus, nós primeiro temos que conhecer a vida profunda da pessoa para saber se ela é digna ou não de ser liberta. Esta mulher vivia há 18 anos com uma enfermidade, mas não podia ser curada a um sábado porque a lei não o permite. Quantas pessoas vêm ter até nós com necessidade de confessar, necessidade de conhecer a liberdade que há em Cristo, e nós vamos ver a agenda quando é que podemos fazê-lo. É sistemático. Diria que é humano. Mas temos que controlar esse nosso impulso. Podemos não ter uma segunda oportunidade de falar sobre Jesus. Aliás, podemos não ter uma segunda oportunidade de falar sobre o que quer que seja. A nossa agenda está virada para os nossos desejos pessoais, para a nossa religiosidade enquanto homens e mulheres, e não para aquilo que Jesus nos chama a ser, discípulos de Cristo. Discípulos do Messias, enviados para anunciar a liberdade. Sempre que permitimos que a religião seja usada, porque nós usamos depois da nossa religião, os cristãos tendem a fazer isso. Fazem-se guerras em nome de Deus. E não pensem que é só na Idade Média. Ainda há bem pouco tempo a guerra do Iraque começou porque Deus mandou. Não foram os muçulmanos, não foi o Deus muçulmano, não foi Allah que mandou, foi o Deus cristão que mandou a guerra começar, que validou. Em nome de Deus mata-se, em nome de Deus julga-se, em nome de Deus protegem-se pessoas que maltratam crianças, porque a misericórdia de Deus serve para tudo. Sempre que permitimos que o nome de Deus seja manchado, nós estamos a dar razão a pessoas como Karl Marx e aqueles que vieram antes dele, porque Karl Marx foi só a continuidade, que defendiam que a religião é o ópio do povo. É o ópio do povo porque dá uma anestesia tal que faz com que deixe de fazer qualquer diferença na nossa vida. Apenas ficamos anestesiados. Vivemos mornos. Vivemos sem querer fazer qualquer diferença na vida que levamos. Querem saber qual é a religião verdadeira? Tiago diz-nos. Querem uma definição de religião? Tiago 1,27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. E agora vem a definição do que é religião pura, verdadeira. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ponto. Religião é isto. Visitar o órfão e as viúvas nas suas tribulações e proteger-nos da corrupção do mundo. Tudo o resto é folclore. Temos de deixar de apontar o dedo e assumir que temos falhado. E este é um ponto de consciência de igreja. Nós temos que assumir. Enquanto não assumirmos que temos falhado, não podemos começar a reconstrução. Neemias, quando começou a reconstrução de Jerusalém, depois de Jerusalém ter sido completamente devastada, depois de Jerusalém ter visto os melhores homens, as melhores pessoas a serem levadas, deportadas para o estrangeiro, quando para Neemias regressar, a primeira coisa que ele teve de assumir, ele e o povo, foi: nós erramos. Nós, diante de Deus, erramos. Nós não fizemos o que era correto. Só a partir desse momento a reconstrução começou. Enquanto não assumirmos que falhamos, não vamos achar que há necessidade de fazer o que é que seja diferente. E isto não é só
uma realidade para a religiosidade da Igreja. Se nós não assumimos que falhamos nas nossas famílias, não podemos restaurar as nossas famílias. Se nós não assumimos que erramos nos nossos locais de trabalho, não vamos restaurar relações no nosso local de trabalho. Enquanto nós não decidirmos que somos parte integrante do problema e que precisamos de mudar, os nossos problemas vão continuar. Porque continuamos a viver a religiosidade que diz que a forma como eu vivo está correta e sou moralmente e eticamente superior a todos aqueles que estão à minha volta. Peço-vos, do fundo do coração, afastem-se da corrupção do mundo. Isso é um trabalho para a vida, isto não é um clique. É para a vida. Afastem-se da corrupção do mundo. Paulo descreve em 1 Coríntios 6 essa corrupção e recorda-nos como podemos, na realidade, não estar entre os eleitos. É que muitas vezes achamos que estamos entre os eleitos. E que isso é um dom garantido. Mas Paulo recorda-nos, cuidado, porque podem não estar. Calvin dizia, dentro da igreja há aqueles que são os cordeiros, mas não se esqueçam, também há os lobos. E ninguém sabe quem é um e quem é o outro, a não ser Deus. Por isso, a questão do julgamento acaba por aqui, mas cuidado a todos aqueles que têm tão certa a sua salvação. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Temos a certeza nós que somos sempre justos nos nossos julgamentos e ações? É porque o texto diz, não sabem que os injustos não vão herdar o reino de Deus? E quando aparece não herdar o reino de Deus, temos que começar a ter muita atenção ao que o texto está a dizer. Porque não é uma possibilidade, é uma afirmação. Não sabem que os injustos não vão herdar o reino de Deus. É que nós gostamos mais do que vem a seguir, porque é mais fácil de dizer o que é. Porque depois vem, não se esqueçam, não errar, que nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores herdarão o reino de Deus. Aqui é fácil, porque nós conseguimos mais ou menos definir quem é quem. Mas é a primeira parte. Não sabem que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Temos a certeza que somos justos na nossa vida? Peço-vos, não brinquem com a salvação, nem brinquem com a religiosidade. Estes são os pontos de pressão que todos nós temos. E a forma como vamos lidar com estes pontos vai fazer com que nós nos sintamos mais oprimidos ou menos oprimidos. Mas o texto, por fim, recorda que não precisamos continuar a viver assim. Estes pontos de pressão não têm que controlar a nossa vida. E há 2 géneros de pessoas que precisam de libertação. O texto recorda-nos neste texto, há 2 géneros de pessoas que precisam de ser libertas para viver uma vida plena, uma vida que é dada por Cristo, uma vida que não nos faz viver ou olhar para o passado com medo. E as 2 géneros de pessoas são, a primeira é aquela que vive oprimida e não consegue endireitar as costas devido ao peso da doença, devido ao facto de não conhecer Jesus. Quando uma pessoa não consegue olhar nos olhos, Jesus começa a encurvar-se e começa a olhar para o chão. E caminha assim a vida toda. Esse é o primeiro género de pessoas. Neste caso, Jesus irá fazer tudo. Jesus não perguntou nada à mulher. Não perguntou, dá-me o teu currículo para ver se te posso ou não curar. Apenas disse, se estás curada, vai livre. Ou seja, não perguntou, pecaste muito esta semana? Qual foi o teu pecado? Qual é a tua doença? Deixa-me ver no meu cardápio de curas se te posso curar ou não. Não. Jesus disse, tens um problema, vais deixar de viver assim. Não me conheces, a partir de agora conheces e não precisas continuar a viver curvada. Este é o primeiro género de pessoas que precisam de libertação. Mas há um segundo género de pessoas que precisam de libertação e que normalmente nós não damos tanta atenção. O segundo género de pessoas é aqueles que se acham perfeitos. Aqueles que acham que não há necessidade de crescer em sabedoria, nem sintam constantemente crescer em santificação. Os chefes das sinagogas, os fariseus, os religiosos, os crentes, que acham que já atingiram o patamar de salvação. As igrejas. Nós temos tantas igrejas sobre a face da terra e continuamos a celebrar cultos ao domingo como se não existisse nada fora dos nossos templos. Como se não houvessem pessoas a sofrer, pessoas a precisar de conhecer Jesus.
Porque estamos confortáveis, muito confortáveis. O texto diz-nos, estas pessoas também precisam de salvação. A estes Jesus diz, arrependam-se, hipócritas. E as duas palavras são fortes. Arrependam-se. Há necessidade de arrependimento, há necessidade de dizer, nós estamos errados, nós temos de mudar. Aquelas pessoas não eram más pessoas, eram pessoas que queriam amar Deus, só não sabiam como, e por isso tinham se tornado hipócritas, tinham endurecido o coração. E a segunda, hipócritas. Não vivam de acordo com aquilo que Deus não manda, com aquilo que Deus não diz. Não criem regras onde Deus não criou. Não criam opressão onde Deus deu liberdade. Este Jesus chama também ao arrependimento. Por isso, hoje, temos de descobrir na nossa vida quais são os pontos de pressão que não nos deixam viver de forma plena. É o trabalho? É o familiar com quem temos um problema para resolver há décadas? É o filho que é toxicodependente? São os pais que oprimem e tentam controlar as nossas vidas? É o patrão que cria assédio? São os colegas de trabalho que nos oprimem pelo facto de sermos cristãos? O que é que nos oprime? O que é que nos está a fazer viver uma vida de forma angustiada? Para estes casos, Jesus diz, endireita-te, olha-me nos olhos. Já estás livre. Não tens que fazer nada. Jesus diz, não tenho de fazer nada. Sou eu que os liberto. É isso que Jesus diz na cruz. Não tenho de fazer nada. Já estão livres. Podem viver dessa forma. Não têm que viver presos ao passado, como se o passado tivesse poder sobre vós. O passado não tem poder sobre ninguém. O passado está no passado. Pode ter consequências, mas isso são presentes, são coisas presentes e futuras, não são passado. Não temos de viver presos ao passado. Porque se continuarmos a viver presos ao passado, o que vamos fazer é criar a roda daquilo que é o karma, que nós não aceitamos no cristianismo. Não há. O que há é a nossa liberdade em Cristo, a possibilidade de mudarmos em Cristo, a possibilidade de sermos transformados e de vivermos a vida plena que Cristo dá. Eu sei que pode não ser fácil fazer essa distinção, mas pode ser que vos ajude. Hoje conseguiram louvar a Deus com toda a vossa alma, com o vosso entendimento e com toda a vossa força? Se não conseguiram, é possível que tenham algum ponto de pressão que tenham que resolver. Se não conseguirem fazer sozinhos, procurem a igreja, procurem pessoas que são maduras na fé, para poder orar convosco, para poder caminhar convosco e para poder ajudar a descobrir esses pontos. Uma caminhada cristã não é uma caminhada que façamos sozinhos. É uma caminhada comunitária. Que Deus nos ajude e nos dê forças para que, em comunhão com a Igreja e em comunhão com todos os santos sobre a face da terra, possamos proclamar a verdadeira liberdade que é dada de forma gratuita por Jesus Cristo.